talvez eu possa pegar esses aprendizados que eu tive, prever o risco ambiental. Poder fazer previsões não quer dizer que a gente vai acertar, mas quer dizer que a gente vai chutar mais perto do gol. Às vezes a gente chuta muito fora do gol. A inteligência artificial está ajudando a gente a mirar, né, melhor, com base em dados, porque a quantidade de dados é muito grande. Fala, prosseante! Bom ou não? Guilherme Valente aqui, e hoje nós vamos trazer um assunto que está mais voltado para a sustentabilidade, um assunto importante, corrobora aí com os processos de construção do futuro, a gente já sabe muito bem. Nosso setor aéreo sofre uma revolução de construção, onde a construção ela se vai se tornando cada vez mais sustentável, cada vez mais digital, cada vez mais industrializada. E para ela ir se tornando, do ponto de vista de sustentabilidade, mais eficiente, né, a gente tem que fazer muita análise, porque o que acontece? Todo o processo de desenvolvimento de um projeto, uma engenharia, de uma edificação, ele vai sofrer alterações, essas alterações elas precisam ser mensuradas no decorrer desse projeto, para que possa, né, possibilitar o entendimento sobre a relação de informação naqueles períodos. Então, isso tudo são análises feitas por equipe. Você está construindo um empreendimento de grande porte, por exemplo, você tem que fazer uma análise ambiental, tem que fazer uma gestão de risco. Tudo isso a gente vai falar hoje. Então, eu espero você no nosso vídeo. Curta, compartilhe. Olha só, qual que é o maior, o principal benefício da IA no nosso tempo de hoje? Né? Daqui a pouco vão surgir uma série de outros usos. Análise de grandes volumes de dados. Só, o contratante, o dono do empreendimento, o que ele quer saber? Quanto é que está aquele troço? De uma série de aspectos. Então, desde o aspecto de estrutura, de engenharia, até impacto ambiental, por exemplo. Até o custo ambiental, porque hoje no Brasil o custo ambiental ele é significativo dos empreendimentos, é muito alto. Principalmente quando se aumenta a escala do empreendimento. Né? Não está errado, não. A cultura do nosso país é de preservação, então a gente tem que saber preservar. Se as leis estão ali, a gente tem recursos, criatividade e tecnologia para otimizar o processo, né, no cenário atual, por que não? Então, essa é uma reflexão importante. Porque às vezes a gente fica tentando contornar certas situações que legalmente já estão impostas, né, ambientalmente estão impostas, não tem como. Então, é procurar solução criativa para isso. E boa parte das soluções criativas hoje a gente encontra dentro dos dados. E o principal ponto da inteligência artificial está aí, nessa análise detalhada dos dados para corroborar com o processo de previsão de impactos, por exemplo. Às vezes, o órgão ambiental vai estar fazendo ali uma análise de impacto daquilo de uma maneira que você, tendo capacidade e dados com inteligência artificial, pode fazer eles enxergarem de uma outra maneira, de uma outra ótica. Por quê? Porque às vezes os dados disponíveis para fazer uma análise de regressão, por exemplo, para análise geométrica ou qualquer coisa desse tipo, pode impactar o desenvolvimento do empreendimento. Pode fazer se tornar viável ou não. E utilizando dados, pode tomar uma decisão mais assertiva, porque eu posso popular aqueles dados com informações novas. E isso é muito importante, porque de tempos em tempos as coisas mudam muito, né? Quem ia prever aí esses processos todos que a gente viveu nos últimos anos, né? Ninguém. Aqui na região do Vale do Doce a gente tem problema de cheia. Então o que acontece? O custo ambiental disso é muito grande para o município. Então é possível prever com mais eficiência as cheias num nível que vai atender melhor a população com base na análise de dados. Isso é um exemplo. Tá? É um exemplo de como que pode-se usar a inteligência artificial para analisar o impacto ambiental. Porque muita gente entende, talvez acredite que a análise para impacto ambiental é só para empreendimento novo. Então, se você tem algo que acontece naquela região, ou dar um exemplo das cheias, é o impacto ambiental que acontece, não é um impacto de forma indireta, ele foi provocado pelo homem, mas hoje em dia não diretamente no momento da cheia. Né?
É um fenômeno natural, que acontece de tempos em tempos e tem acontecido de formas diferentes. Agora, o homem, obviamente, ele potencializou esse processo dentro do idoso. Agora, como é que a gente volta e corrige melhor esse negócio? Essa é boa parte das provocações que as prefeituras, que os municípios, que os estados têm que fazer. E uma das coisas que está muito na mão do nosso governo é a parte ambiental, uma parte muito pesada dos empreendimentos. O custo ambiental no Brasil ele é alto. Tem que ser, mas talvez não tenha que ser tão alto assim. Diga aí nos comentários, meu caro presidente, da região que você está, como é que é essa questão ambiental? É uma legislação muito pragmática, ela tem uma cobrança muito firme, ela prejudica, ela preserva. Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa aí nos comentários, que é interessante para saber como é que a galera tem reagido a isso. Sabe por quê? Porque normalmente eu já participei participo de congressos e vou e enxergo de uma maneira, do lado do empreendedor, muita dificuldade para trilhar com esses órgãos, é difícil o trânsito, com os órgãos ambientais e isso atrasa os empreendimentos. Empreendimentos que estão em processo de aprovação há anos. E são anos porque são partes planejadas enormes, são condomínios enormes. Então o processo de aprovação ele é longo. Mas se você conseguisse prever, olha só que louco. Porra, vou entrar numa nova praça. Eu sou construtora, eu estou aqui, sei lá, Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma legislação ambiental. Agora eu vou para o norte do Espírito Santo, ou para o interior do Espírito Santo, que é montanha, por exemplo. E lá tem uma legislação ambiental diferente. Ou um outro estado, vou atender, sei lá, Rio de Janeiro. Atender no Rio de Janeiro tem uma legislação ambiental diferente. Talvez eu possa pegar esses aprendizados que eu tive, prever o risco ambiental, poder fazer previsões. Não quer dizer que a gente vai acertar, mas quer dizer que a gente vai chutar mais perto do gol. Às vezes a gente chuta muito fora do gol. A inteligência artificial está ajudando a gente a mirar, melhor, com base em dados, porque a quantidade de dados é muito grande. E essa quantidade de dados muito grande fazia com que esses fatores complicadores ficassem difíceis da gente ler, esses índices ambientais e tal. Então, são questões importantes do nosso tempo, tá? Eu acredito muito na eficiência de uma sustentabilidade bem feita, junto com tecnologia, com digitalidade, com o digital e também com industrialização. Guilherme, como que industrialização vai fazer alguma coisa a ver com sustentabilidade? Porque está no tripé, Cenas para os próximos capítulos, meu caro presidente. Coloca nos comentários aí se você quer saber sobre esse tema e no próximo vídeo eu te conto mais. Beleza? Olha só, mas só uma dica, hein? Quando você industrializa, você reduz o consumo de material, porque você fabrica numa escala menor, você detalha mais aquele componente. Quando você detalha mais, você leva para uma mesa de fabricação, você desperdiça menos. Quando você desperdiça menos, você é mais sustentável. Beleza? Meu caro presidente, esses são alguns dos insights que você tem aqui. Eu não tenho pretensão nenhuma de te dizer como você tem que pensar, oportunidade de raciocínio lógico que vai te conduzir a melhores resultados aonde você está, na sua empresa, e conte com todos o aparato educacional do Prosatec. Até a próxima. Valeu!